Fala pessoal, beleza? Você já imaginou o filho de Jair Bolsonaro ser chamado de ingrato pelo presidente do próprio partido? Isso mesmo, isso aconteceu agora. E outra, o Eduardo Bolsonaro e também o Costa Neto, eles estão em pé de guerra e o que está em jogo pode mudar completamente as eleições de 2026. Agora, será que nós estamos vendo o fim da unidade da direita aqui no Brasil? Hoje eu vou te mostrar os bastidores desta briga, revelar as frases mais pesadas que foi trocada entre o Eduardo Bolsonaro e também o Valdemar Costa Neto. E o que isso acaba significando para o futuro do bolsonarismo. E fica até o final, sabe por quê? Porque eu vou te mostrar o detalhe que ninguém está comentando e que pode sim definir quem vai carregar o legado de Bolsonaro nos próximos anos. Fala galera, beleza? Eu sou o Luciano, sou professor de História e esse canal é exclusivamente para você que gosta de geopolítica, que gosta de atualidades, que gosta de política nacional. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus colegas, porque você ajuda muito mesmo o nosso canal a continuar crescendo. E já se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esses em primeira mão. Então, antes da gente falar do xingamento, dos entendimentos que está ocorrendo entre os dois, vamos saber então, primeiro momento, quem são esses dois. De um lado, nós temos o Eduardo Bolsonaro, que ele é deputado federal e também, é claro, filho de Jair Bolsonaro. Ele sempre foi visto como um dos herdeiros políticos da família. Do outro lado, nós temos o Valdemar Costa Neto, que ele é presidente do PL, o homem que acabou abrindo as portas do partido para Bolsonaro em 2022 e que desde então ele acaba controlando a maior bancada da Câmara. Mas uma pergunta, será que Valdemar ele está disposto a sacrificar o futuro de Eduardo para salvar o partido em 2026? Tudo começou quando o Valdemar disse em entrevista direta que Jair Bolsonaro é uma figura imprevisível, ou seja, que ele poderia apoiar outro nome para presidente em 2026. Entre esses nomes, ele acabou citando o nome do Ratinho Júnior, que é governador lá do Paraná. E aí veio a pergunta que acabou incendiando tudo. Se Jair apoiasse outro nome, o Eduardo Bolsonaro, ele aceitaria isso de bom grado? Numa boa? Bom, a resposta de Valdemar foi simplesmente dura. Ou seja, ele disse que ele não acredita que ele brigue com o pai. Isso vai acabar ajudando a matar o pai de vez. E é claro que essa frase ela caiu como uma bomba. E Eduardo não deixou barato. Em uma entrevista ao jornal O Globo, o Eduardo chamou a fala de Valdemar de canalice. Ou seja, olha o peso disso. Dizer que um filho ajudaria a matar o próprio pai é de uma canalice que não esperava nem mesmo de você, Valdemar. E o Eduardo, ele acabou exigindo certas desculpas públicas. E ainda disse que torcia para que o Valdemar ele tivesse se atrapalhado nas palavras, mas o Valdemar não recuou. E a resposta dele foi ainda mais pesada. Vou te contar já o que ele disse. E pouco tempo depois, em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, o Valdemar ele acabou devolvendo essa crítica. Ele disse que canalice é xingar o próprio pai e pensar que tem votos. Ou seja, os votos são do seu pai e não seus. Diferente de você, respeito muito seu pai. Ou seja, o Valdemar ele jogou na cara do Eduardo que o capital político dele não é próprio, mas ele é emprestado do próprio pai. E aí, a coisa escalou ainda muito mais. Sabe por quê? Porque o Eduardo ele já vinha sim criticando outros possíveis nomes para 2026. E adivinha? Quem está no centro desse fogo cruzado? Um aliado que o Eduardo ele não suporta ver como possível candidato. O Eduardo Bolsonaro ele já avisou. Se o Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo, ele se filiar ao PL simplesmente para disputar a presidência, ele vai sair do partido. O Eduardo vê Tarcísio como um concorrente direto ao legado do pai. E aí nós temos a equação perfeita para o caos. O Jair Bolsonaro, que hoje ele está inelegível até 2030, como Valdemar querendo um candidato viável em 2026 e Eduardo tentando se consolidar como herdeiro político, mas batendo de frente com a própria direção do partido. Só que tem um detalhe nos bastidores dessa briga que pouca gente percebeu.
e ele pode mudar completamente o jogo. O que quase ninguém está falando é que essa briga ela não é só sobre 2026, ela também acaba envolvendo o projeto da lei da anistia. O Valdemar, ele defende anistia total para Jair Bolsonaro e também para os seus aliados. O Eduardo também ele quer isso, mas enquanto eles acabam batendo boca em público, a divisão interna do PL acaba enfraquecendo as negociações lá nos bastidores do Congresso. Em outras palavras, a guerra de egos entre o Eduardo e também o Valdemar pode custar muito caro para o próprio Bolsonaro, o pai que os dois dizem defender. E essa é a crise mais séria dentro do PL, desde que Bolsonaro ele entrou no partido. De um lado, o Eduardo quer se firmar como sucessor do pai. Do outro, o Valdemar ele tenta sim garantir a sobrevivência do próprio partido. E no meio disso tudo, quem pode sair ganhando é o Tarcísio de Freitas, ou seja, ou até mesmo o Ratinho Júnior. A pergunta que acaba ficando é: quem vai herdar de fato o bolsonarismo em 2026? Você acha que o bolsonarismo vai sobreviver sem o Jair Bolsonaro no comando? Ou simplesmente o movimento está condenado a se dividir e também perder força? Comenta aqui embaixo, porque essa história ela está de alguma forma só começando. E se você quer continuar acompanhando os bastidores que a mídia tradicional acaba não mostrando em detalhes, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho, porque nos próximos dias eu vou trazer sim muitas novidades explosivas sobre como que essa briga ela pode se desdobrar dentro do próprio PL. Até o próximo vídeo.